para o livro de Atos dos Apóstolos, um livro do Espírito Santo, um livro bem conhecido da igreja, a qual foi escrito pelo médico Lucas no ano de 63 depois de Cristo. Atos dos Apóstolos, a qual registra 28 capítulos, 1006 versículos. Atos dos Apóstolos, a qual também registra 54 cidades, 9 ilhas no mar Mediterrâneo, 20 milagres e 32 países. É um livro a qual dois homens se destacaram nesse livro, a qual foi Pedro e Paulo. Atos dos Apóstolos, um livro que conta o começo da história da igreja, fala também acerca de obras missionárias. E nesta noite o Senhor me colocou esta palavra no meu coração, capítulo de número 3, acerca de Mônica, que estava na porta de Coríntios. E eu ia buscar o Senhor. Você pode ter certeza que Deus tem um milagre preparado para a tua vida aqui nesta noite. Deus tem um milagre reservado para a tua vida aqui nesta noite, porque a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7 e versículo 7, está escrito: pedi e dá-se-vos-á, buscar e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e aquele que bate abre. A Bíblia mesmo nos diz no livro de Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. A Bíblia diz no livro de Mateus 21 e 22: e tudo que pedi ao Pai em oração, crendo, recebereis. A Bíblia diz no livro de Isaías 38, está escrito: é ter que deixar o vosso caminho, eu ouvirei do céu e sinarei a sua terra. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 23 e verso de número 13: aleluia, buscai o Senhor de todo o vosso coração. A Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, que a oração é a chave da vitória. Quando eu falo de oração aqui nesta noite, irmão, eu estou dizendo de algo que pode mover o coração de Deus e trazer resposta para a igreja do Senhor. A Bíblia diz em 1 Samuel que quando anda dentro do templo de Silo, a Bíblia diz que Ana era estéril, mas a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ana e deu resposta a Ana e abriu a mala de Ana. A Bíblia diz no livro de Isaías 38, a Bíblia diz que Ezequias, ele foi cometido de uma enfermidade, e a Bíblia diz que quando ele inclinar, aleluia, a seu rosto aparente, a Bíblia diz que ele começou a orar, e a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias e acrescentou 15 anos à vida de Ezequias. A Bíblia diz que, aleluia, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, que enquanto Paulo e Silas orava, a Bíblia diz que Deus ouviu do céu e deu resposta a Paulo e Silas. A Bíblia diz que quando a igreja orava por Pedro na prisão, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, aleluia, que estava Pedro e deu vitória para Pedro. A Bíblia diz que o rei Dário orou para Daniel quando ele estava na cova do leão, e a Bíblia diz que Deus deu vitória a Daniel. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que quando Salomão orou, a Bíblia diz que o templo foi impregnado a glória de Deus, porque havia oração na vida de Salomão. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que a oração, aleluia, na vida do crente, aleluia, ela tem poder, ela tem autoridade. Espírito Santo, o nosso poderoso, levante o meu nome assim, porque Deus está revelando aqui nesta noite um poder de cura, um poder de milagre aqui sobre as nossas vidas. Pedro e João estavam indo para o templo orar. Amados irmãos, quando eu olhei para esse texto bíblico, esses dois homens estavam sendo instruídos, esses dois homens tinham experimentado algo glorioso, esses dois homens tinham, aleluia, andado com o mestre, com o Messias, com o Rabi da Galileia, com o Todo-Poderoso, com o Messias prometido, aleluia, com aquele que é divino. Quando eu olhei para esse texto, irmão, eu acredito e eu analisando a Bíblia Sagrada, eu vi que esses homens experimentaram e eles viram algo, coisas sobrenaturais, a qual o apóstolo Paulo escreveu na primeira epístola de Coríntios, capítulo 2, versículo 9: aquilo em que seus olhos não viram, aquilo em que seu coração não sentiu, são as coisas que Deus tem preparada para aqueles que o ama. A Bíblia diz, irmão, que Deus tinha dito, Jesus tinha dito àqueles homens, no capítulo 10, em verso 7 de Mateus: e de pregar o Evangelho, aleluia, ensinando acerca do reino de Deus, curai os enfermos, curai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça recebeste e de graça vos dás. A Bíblia também diz em Mateus 28, 19: e de pregar o Evangelho, ensinando, aleluia, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia. A Bíblia diz também no livro de Marcos, capítulo
16, 17, e pregai o Evangelho a toda criatura, todo aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado, e estes sinais seguirão aos que crê, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão a mão nos enfermos, eles curarão. Verso 18, e se beber alguma coisa mortífera, nenhum dano algum acontecerá. Sabe que eu vejo aqui, irmãos, esses homens experimentaram, esses homens viram os 10 leprosos segurados, esses homens viram quando Jesus curou o cego Bartimeu, esses homens viram, meus queridos irmãos, quando o Senhor perdoou aquela samaritana, esses homens viram, meus queridos irmãos, o que aconteceu em João 2, aquela transformação da água no vinho, esses homens viram, meus queridos irmãos, como o próprio Nicodemos foi ter com Jesus, e Jesus disse que era aquele que Jesus voltou ao lado, e lá no outro deserto, ele sabia que eles tinham algo com eles, ele sabia que algo ia se apoderar da vida deles. A Bíblia diz que Jesus também prometeu que para eles não se assentassem de Jerusalém, para que no alto seja revestido de poder. Aí revestido de poder, a Bíblia diz aqui no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, depois de receber aquela presença, depois de receber aquela graça, depois de receber o Espírito de Deus, o Senhor disse a eles: vale agora, pregue a palavra. Está registrado em Atos 3, o primeiro milagre apostólico. A Bíblia diz que quando Pedro e João estavam subindo a esse templo, havia um homem, meus amados irmãos, com mais de 40 anos de idade, estava ali mendigando, pedindo esmola, e acerca da crença judaica, da esmola era algo louvável a Deus, era algo que agradava o coração de Deus, era uma crença judaica. Mas o Senhor naquele dia, meus irmãos, tinha algo especial para aquele homem. Aquele homem estava ali prostrado, e ele era colocado, irmão, todos os dias alguém colocava ele naquele lugar, até uma porta bem frequentada, porque as pessoas passavam em multidões. A Bíblia nos diz, e a história nos conta, que havia naquele dia quase 10.000 pessoas dentro do templo, 70 anciões estavam lá para falar a palavra e também ouvir, aleluia. A Bíblia diz que quando Pedro e João estavam entrando, a Bíblia diz que ele pediu esmola, e diz a Bíblia Sagrada que Pedro olhou para ele e disse: moço, eu não tenho esmola, olha aqui para mim. Quando aquele homem olhou para Pedro, eu acredito que ele desanimou. Sabe por quê, meu irmão? Porque Pedro, se alguém olhasse para Pedro, eu creio que naquela época não ia alcançar algum objetivo olhando para Pedro, porque a aparência de Pedro não era uma aparência muito boa. Pedro era judiado, porque era um pescador, mas aquele homem não sabia, irmão, que aquele homem que estava entrando naquela porta estava trazendo o seu milagre. Sabe o que eu digo aqui para você, meu irmão? Você entrou aqui nessa noite, e você vem aqui, Jesus vai te levantar, você vem aqui nesse Jesus vai te alegrar, você vem aqui aleijado, Jesus também vai te levantar, você vem aqui cego, Jesus também vai te curar, porque a poder da palavra de Jesus. Aquele homem estava acostumado, olha que coisa tremenda que o Espírito de Deus me diz essa tarde, aleluia. Aquele homem estava com quase mais de 40 anos, aquele homem tinha perdido a esperança, aquele homem estava